Que alegria estar com você aqui na programação da TV Evangelizar. Estamos começando a partir de agora o programa Vida em Foco. Estamos transmitindo para todo o Brasil, via satélite, também canal digital aberto e no YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós começamos com um tema que muitas pessoas já observaram nos seus animais de estimação e talvez não tenham se ligado que existe obesidade para os animais. Então, se é o teu caso, fique aqui porque a gente vai te ajudar a cuidar desses animais de estimação, porque sim, nós precisamos também cuidar desse excesso de peso. Então, eu vou receber aqui a doutora Natália Restel, que é médica veterinária e vai nos ajudar com este assunto. E vamos falar sobre as crianças. Olha, sabia que tem muita criança que precocemente está cuidando da pele, com acesso a produtos que talvez não sejam destinados para a sua idade, os famosos skincare. Então nós vamos entender quais são as indicações para as crianças. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. A gente começa falando sobre os animais de estimação, que muitas famílias têm um carinho especial, tratam até com quase como que um carinho humano. E com isso, muitas doenças que também são humanas, a gente vê nos animais, como é o caso da obesidade. Será que isso tem a ver com o comportamento, ou seja, a forma de tratar esses animais? Ou será que é algo da genética? O que a gente pode fazer para ajudá-los? Então esse é o nosso primeiro tema. Então deixa eu agradecer você, minha querida. Doutora Natália Restel, médica veterinária, vai nos ajudar hoje nesse tema. Obrigada, viu? Imagina, o prazer é todo meu. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Minha querida, quando a gente fala obesidade dos pets, é algo, primeiro, que eu consigo perceber só de olhar que ele está acima do peso. Qualquer quantidade acima do peso já é obesidade. Dá uma ideia pra gente esse parâmetro inicial. Na verdade, sim, a avaliação é feita de forma visual. Alguns parâmetros são estudados. E você observa a cinturinha, observa a gordura nas costelas, observa o diâmetro do abdômen, todas essas coisas são observadas. Tá. E com tudo isso, você observa se o animal está acima do peso, você consegue ver isso em casa. Tá. E o proprietário mesmo pode observar isso e procurar o veterinário. Que seria o ideal, certo? Que é o ideal. Porque daí ele, com todos esses parâmetros que você deu, vai dizer se tem algo a ser feito. Vai dizer se tem algo a ser feito e sempre tem algo a ser feito. Sempre tem algo a ser feito. Sempre tem algo, deve ser feito. Que legal. Deve ser feito. Agora me conta uma coisa, isso tem a ver com a raça do animal, tem a ver com a rotina que ele tem a ver com o comportamento do dono? Um pouco de cada? Fala pra gente. Tem a ver com um pouco de cada. Tem a ver, na maior parte do tempo, com o comportamento do dono, com a rotina do tutor. Mas de oferecer muita comida ou não isso? De oferecer petisco, de oferecer quantidade exagerada de comida. Ele tem, normalmente, como uma forma de demonstrar afeto. Oferecer o petisco de forma exagerada. Às vezes ou ele até fica... a comida que ele está comendo, né? Ou às vezes a comida que ele está comendo. É uma maneira de fica muito tempo fora de casa, deixa a comida à vontade. Existe sim a predisposição genética, assim como no humano, relacionada a raças, cada raça pode ter uma maneira de perder, do metabolismo ser mais lento ou não. Então está relacionado à raça também. Então a idade também está relacionada? A idade também, conforme os animais vão ficando mais velhos, o metabolismo vai baixando, isso também está relacionado. Tá. E a quantidade de exercício que esse animal faz? Porque, por exemplo, pensando aqui, cães e gatos, né? Que é a maioria. Os cães precisam de mais exercício que os gatos ou não? Na verdade, o gato já é mais ativo que o cão, né? O gato é muito mais atleta. Ele pode sair mais, ele se movimenta mais dentro de casa. A casa tem que ser mais preparada para o gato, né? Mas o exercício é essencial. Como em qualquer espécie, o exercício é essencial. E eles têm ficado mais sedentários dentro dos apartamentos, proprietários que trabalham o dia todo. E eles vão perdendo esse gasto energético que é necessário para que se mantenha um peso saudável. Então acabam ficando mais parados dentro de um apartamento, por exemplo, que é o caso de muita gente. Vão avançando na idade,
de repente vão comendo metabolismo um pouco vai mais. baixando, o proprietário vai ficando com dó daquele animal velhinho. Ai, coitadinho, vou dar um petisquinho, vou oferecer mais comida, ele tá velhinho, merece aproveitar. E com isso... Então é muito comportamento mesmo. Muito comportamento. Comportamento do tutor. E daí pra gente reverter então essa situação, teria que mudar a questão comportamental, ou daí você trabalha com medicação? Com tudo isso. Primeiramente, a gente tem que mudar o comportamento do tutor. Tá. A gente tem que fazer com que... A gente tem que ouvir o tutor, descobrir qual é o problema dele, qual é a dificuldade dele com esse animal. Sim. E baseado nisso, a gente entra com várias alterações. A gente entra com alteração da alimentação, a gente entra com medicamento, a gente entra com a rotina de exercícios. Todas essas coisas são avaliadas e colocadas. Cada animal tem um protocolo individual para o seu emagrecimento. Não existe uma fórmula específica. Tá. Então, cada um, conforme a rotina do tutor, o horário que ele trabalha, a gente troca a alimentação. Você vai avaliar essa rotina e fazer algumas sugestões. Algumas sugestões para que fique mais fácil, não seja um serviço penoso. Porque é dificultoso você fazer a dieta, com certeza. Qualquer pessoa que passa por dieta sabe como é, mas isso não precisa ser um processo penoso. Isso tem que ser um processo facilitado, porque senão ninguém consegue fazer. E a questão de medicação? Medicação pode ser utilizada, mesmo os nutracêuticos, para melhorarem a queima. Como que é isso que você falou? Nutracêuticos. Que é isso? São medicações, não são alopatias, mas são medicações que interferem no metabolismo das células. Então, aumentam o gasto calórico da célula, aumentam a energia da célula. São nutrientes, micro e macronutrientes, que estimulam com que o metabolismo funcione melhor. Tá. Então mexe no metabolismo. Desinflama o organismo, antioxidantes que fazem com que a gordura seja queimada, o animal se sinta mais disposto, todas essas coisas. Entendi. E geralmente são medicamentos orais ou é injeção? Tem de tudo, mas normalmente por via oral. Normalmente por via oral. E baseado nisso, a gente tem que manter uma saúde do intestino também. O intestino é extremamente importante nesse processo todo. Entendi. Por exemplo, alguns alimentos acredito que possam fazer ganhar peso, mas se for só a ração também, tem ração que faz ganhar peso em excesso ou não? Se tudo em excesso pode fazer ganhar peso. Mesmo sendo a ração... Se o animal estiver comendo demais mesmo. Se estiver comendo demais. A gente tendo um ganho calórico em calorias acima do que o animal está gastando, a gente vai ter obesidade, acúmulo de gordura. Entendi. Então, mesmo que seja ração ou mesmo que seja alimentação natural, a gente pode ter sim obesidade, se essa quantidade estiver acima do recomendado pelo veterinário. Entendi. E quanto tempo mais ou menos para reverter a situação? É bem individual, porque a gente faz um cálculo baseado em calorias, na porcentagem de gordura que esse animal apresenta acima do peso ideal e baseado na alimentação que ele recebe. Então, se é uma alimentação natural, se é uma alimentação, a ração, própria ração, mas é um processo longo. Não é tão rápido quanto a gente, porque a gente tem que cuidar para não causar desnutrição, estressar, todas essas coisas. Então, é um processo longo. Normalmente, no mínimo, aí uns 4 meses. 4 meses, tá. Uns 4 meses. E falando um pouco da prevenção, né? Não necessariamente os animais que já estão obesos, mas que de repente, pela questão ou da rotina, ou da própria idade, o dono começa a ver que ele está um pouquinho acima do peso, não acima do peso, talvez mais pesado do que antes, fazendo uma comparação. Não necessariamente seja um sobrepeso ainda. Quando tem essa antecipação, isso é melhor ou não? Com certeza, com certeza. Tudo que a gente pode prevenir é melhor do que remediar. Então, o proprietário percebeu que ele está acima do peso, o ideal é procurar um nutrólogo, um veterinário, às vezes um endocrinologista, que faça esse cálculo para ele e reorganize a alimentação. Porque às vezes o tutor vai lá e fala, vou diminuir a ração. E isso pode causar um malefício, às vezes por a ração não ser uma ração específica para perda de peso. E o animal pode ficar desnutrido, pode ficar com falta de nutrientes e isso vai ser um malefício. Entendi. Então o ideal é procurar o veterinário para que ele faça o cálculo e estabeleça o melhor protocolo para que essa alimentação volte ao normal e o animal perca peso. Doutora Natália, e os animais que comem demais, que é perceptível, isso pode ter algum fundo emocional também? Porque tem, não tem? Pode ter um fundo emocional, pode ter um fundo hormonal, mas muito relacionado à condição, relacionado
a maneira em que o tutor vive. Então, um tutor realmente muito estressado, uma casa muito estressada faz com que seja um animal mais estressado. E se isso melhora também, a tendência é que ele melhore nessa alimentação também. A tendência é que melhore. Então, a gente tem maior problema com tutores que são obesos. Então, a gente tem o maior número de animais em casos de tutores obesos. Por causa dessa consciência relacionada à alimentação, relacionada ao comportamento. Então, animais que não saem de casa, são mais ansiosos, que ficam fechados o dia todo. Que vivem em situações estressantes, que tem dor, que tem alguns outros problemas. E castração faz ganhar peso ou não? A gente sempre brinca que quando a gente castra, a gente tira só a parte reprodutiva. A gente não ensina a abrir a geladeira. Mas é pela questão hormonal, você mencionou, né? Talvez, não sei se tem uma relação. Pode acontecer, mas não é o parâmetro principal. Não é uma regra, não é o parâmetro principal. Quando a gente mexe nos hormônios sexuais, a gente acaba mexendo sim num hormônio que controla a saciedade. Mas realmente não é uma regra. Então a gente faz um ajuste alimentar para que não ganhe peso. E existem animais que ganham e animais que não ganham, que permanecem normal. Entendi. Então, cada caso é um caso, Cada caso é um caso, é bem individual. Tem que ser avaliado de maneira única. Entendi. Muito obrigada, minha querida, por responder a tantas perguntas aqui pra gente hoje, viu? Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E olha, no próximo bloco nós vamos falar sobre um assunto também muito importante que tem a ver com as crianças, que cada vez mais cedo estão, ou por imitação dos pais, ou por, de repente, incentivo da internet, cuidando da pele e tendo acesso a produtos químicos. Então nós queremos entender quais os limites que são necessários para as crianças nos skincare. Então volte aqui comigo e a gente sai com imagens de Camaçari, na Bahia, no canal 20.1, TV Evangelizar, você me acompanhando por aí. Camaçari é nomeada em homenagem a uma árvore de mesmo nome, que significa árvore que chora, devido ao orvalho que cobre a copa com gotículas das águas que caem. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com você que me acompanha em todo o Brasil, e se o sinal da TV Evangelizar consegue chegar na sua casa em tantos estados, em 18 estados, capitais de estados que nós estamos, mais de 2.000 cidades no canal aberto, é porque tem pessoas aí do outro lado que me ajudam. Se é você que me ajuda, que ajuda a obra Evangelizar como um todo, meu muito obrigado. Se você ainda não nos ajuda, eu queria pedir, sabe por quê? A gente não consegue transmitir nada das nossas 24 horas de programação se não for pela sua ajuda. Essa é a única forma que nós captamos recursos para poder evangelizar pelos meios de comunicação. Então eu vou deixar disponível para você esse QR Code e assim você pode fazer um Pix da forma como você já está acostumado lá do seu aplicativo bancário e nos ajudar a continuar evangelizando, levando a pessoa de Jesus Cristo a tantas famílias e levando conteúdos como este aqui, que todos os dias trazem profissionais de diversas áreas para te ajudar nas melhores escolhas, nas decisões que você precisa tomar dentro da sua família, e que eu sei que é difícil hoje em dia a gente fazer um filtro do que deve ou não entrar na nossa casa, e nós cuidamos disso para você. Então, nos ajude a continuar com essa transmissão para todo o Brasil. Tanto que a gente vai falar agora desse tema que mexe com as famílias, porque cada vez mais as crianças têm acesso a redes sociais, a produtos, a tanta coisa, não é? E o que acontece é que elas acabam tendo também algumas atitudes que nem sempre são adequadas para a idade. Então, hoje nós queremos falar de skincare para crianças, um tema que tem chamado a atenção porque muita criança aparece na internet usando produtos. Nós sabemos que tem algumas marcas que produzem para esse público e então nada melhor do que conversar com uma especialista para entender os riscos, né? Até onde podemos permitir, o que não devemos permitir também. Então eu vou falar aqui com a doutora Ana Carolina, que é médica dermatologista infantil. Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui hoje.
Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante e hoje tão comum. Sim, aí, né, nossas crianças. É isso que eu acho que as famílias se preocupam, não é? Porque não significa que porque tem muita gente fazendo, que seja necessariamente o melhor, né? Então, a gente quer dar aqui a informação certa, porque também, se a gente vê que não tem problema, é um problema a menos também para se preocupar, né, doutora Ana? Mas eu queria começar entendendo o seguinte, o que é, quando a gente fala que o skincare, nós estamos falando de acesso a produtos mais elaborados, certo? Não estou falando de limpar o rosto, dá uma introduzida para a gente nesse sentido. Sim, é que teve, né, um boom aí, porque acontece Pode que aproximar bastante isso. Obrigada. Acontece que as famílias têm hoje a rede social, e isso traz mais como uma normalização do cuidado com a pele. Isso. Tudo bem até então, desde que a gente faça de uma forma saudável, certo? O que a gente tem que levar em consideração? Os produtos, as crianças, ela tem uma pele mais fina, mesmo que ainda na adolescência. Então, assim, vai absorver, né? Absorve mais do que o adulto, no caso. Sim, com certeza, tudo que a gente está aplicando. E vários produtos, mesmo que esteja escrito no rótulo, é produto infantil, não quer dizer que não seja nocivo à pele, né? Certo. Então, o que a gente mais busca e a gente pede em consultório para os pais estarem atentos? A leitura do rótulo. Tá? Porque existem substâncias que são disruptores endócrinos. O que isso quer dizer? Nossa. São substâncias químicas que sim, elas são absorvidas. Não é um terrorismo do cosmético, né? Que a gente não vai pregar aqui. Desde que a gente está expondo a criança, desde pequenininho, há elementos que estão ali no rótulo, que inconscientemente a gente está imitando os adultos, vamos passar, né? Que lindo. Só que não é bem assim. A longo prazo, isso pode imitar hormônios, trazendo ali uma puberdade precoce, e não só puberdade precoce. Questão cancerígena também. Então, o alerta fica nesse foco, sabe? Tá. Não estou falando que a gente não tem que cuidar da pele. Temos sim, escolhendo desde então. Saber o que, né? Exatamente. Uma limpeza adequada com um sabonete suave ali. Depois um hidratante também. E filtro solar, né? Isso para adulto, criança, tudo a gente tem que conscientizar. Porque o filtro solar, eu acredito que isso já está bem no hábito das famílias, né? De passar, inclusive, em crianças. Sim, mas lembrando que daí também a gente tem que olhar ali o que está no rótulo. A indicação. Tá? Sempre tem que olhar, porque tem muito... Aqui a gente está falando criança, é muito amplo, né? Mas, assim, essa linha de skincare, a gente já viu na própria internet crianças de 6 anos, crianças de 8 anos. Então, criança mesmo, né? Exatamente. Tanto que eu até perguntei para as meninas, né? Quando elas escolheram essa pauta, eu falei, mas criança de que idade? Está considerando criança aqui de 12 para cima? Às vezes chamando de 14 de criança, 15. Sim. Não, é criança mesmo. Criança e assim... Ou seja, a pele não precisa de muita coisa, né? Primeiro lugar, acredito que não é por aí. Eu sempre falo, menos é mais, né? Então, quanto menos coisa, melhor. Desde que... o adolescente, que tem muita queixa de acne, né? Que é a espinha, no consultório. Tem que ter um cuidado especial? Sim, mas é totalmente individualizado, né? E a internet acaba que ela... específico também, né? Certeza. Ela tem uma situação ali para ser tratada, é diferente. Sim, é uma patologia, né? Isso. Acaba sendo uma doença que ela deve ter um olhar diferenciado também. Sim. E o que a gente tem que cuidar é a adultização que está sendo empregada nisso. Então, isso que eu queria te perguntar também, porque daí a criança, ela acaba se tornando, ela está imitando um ato que é de um adulto. Não sei até que ponto isso vai fazer bem também para a própria autoestima dela, certo? Sim. Porque ela vai começar a ver ali coisas que ela não vai gostar. E todo mundo tem as coisas que não gosta, mas precisa desse incentivo. Exatamente. Acaba que a gente está trazendo à tona... Será que a criança ela tem a parte psicológica, emocional? Porque ali está uma brincadeira de imitar os pais, de imitar, né, a skincare e tudo. Mas e aí? Eu acho que teria que ser uma forma mais lúdica para crianças, assim, que eu digo, menos de 10 anos. De brincadeira enquanto fez uma vez e não quer mais fazer. Depois, se começou a virar rotina, não é mais brincadeira, né? E não colocar como, é a maquiagem do adulto, mas... tentar trazer mais para a parte lúdica, por exemplo, fazer uma borboleta, dando exemplos, assim, sabe? Isso a gente já está trazendo essa questão do corpo, né, da pele perfeita desde criança. Será que até que ponto isso é saudável dentro de casa, né? Entendi. Então é o estímulo de
de uma perfeição. Exatamente. Que, querendo ou não, é isso que faz o skincare, né? É a busca de uma beleza. Sim. Mas a criança já tem a beleza dela, da idade dela. Sim. E ela vai começar a se comparar, provavelmente. Sim. É isso que a gente pega mais no consultório, sabe? E que eu tento trazer para os pais também, né? Porque a gente acaba cuidando da família toda. Até que ponto a gente tem que introduzir, quando introduzir a skincare, né? Ali. E o tipo de pele mesmo, porque criança ela precisa de uma limpeza efetiva, mas delicada, né? Então, uma escolha de um bom sabonete infantil líquido. Um hidratante também não precisa necessariamente ser infantil, mas que tenha bons ingredientes, né? E o filtro solar. Isso é a base do cuidado com a pele da criança ali, logicamente, na adolescência. Tem que passar, assim, por consulta. A gente tem que ter um olhar diferenciado. Por quê? Questão hormonal mesmo. Tem de ter uma pele mais oleosa e tem cuidado especial. Mas sempre eu gosto de frisar para os pais. O menos é mais. A criança é um indivíduo com as suas peculiaridades, ali até na adolescência, mas se a gente cuida tanto o que a gente come, tudo que a gente coloca na mesa, por que não o que a gente passa no rosto, né? Tanto é que a pele é nosso maior órgão, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que às vezes as pessoas não têm noção de que tudo se absorve pela pele e em grande quantidade, né? Exatamente. Então a gente está praticamente comendo também aquele ingrediente que é químico. Sim, exatamente. Certo? Tá, e a questão, por exemplo, você já respondeu, mas assim, tem alguns produtos que têm ácidos também na fórmula, né? Sim. Eu não sei até que ponto, por exemplo, vitamina C, ácido hialurônico, essas coisas que estão em alta, retinol, essas coisas, se a criança tiver acesso, o que pode causar? Então, Carol, tem que ver tudo o seu rótulo, sabe? Tá. Porque a maioria, se você pegar mesmo para ler, a indústria ela já coloca bem pequenininho pra gente já não querer ler. Já não conseguir. Exatamente, já não tem o interesse. Então, assim, parabenos, fitalatos, são substâncias que têm disruptor endócrino. Então, assim, não é que, teve contato, meu Deus, vai ter puberdade precoce. Nada disso. Mas, a longo prazo, quanto mais cedo você está sendo exposto, o que pode acontecer? E lembrando que criança precisa de ácido, gente. Criança precisa... Não tá precisa. tudo maravilhoso na minha cabeça ali, não precisa, né? Exatamente. A gente não está falando de adolescente. Adolescente, vez ou outra, a gente lança a mão, sim, de alguns ácidos. Mas, né, lembrando que a gente está falando de um outro tipo de pele, né? Mas a questão é essa mais, que a gente tem que focar mais a questão ali dos disruptores endócrinos mesmo. Tá? Muito bem. Muito obrigada, viu, minha querida, por ter vindo falar desse assunto tão importante aqui. Seja sempre bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Próximo bloco, nós vamos falar da importância da doação de órgãos e você vai ver uma história belíssima que eu tenho certeza que vai fazer você pensar no assunto. Então volte comigo, a gente sai com imagens de Marialva, no Paraná, canal 31.1, a TV Evangelizar presente, conhecida como a capital da uva, de uvas finas. O prato típico da cidade de Marialva é o porco à pururuca com molho de uva. Já eu volto. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar esta matéria que foi preparada e que traz uma história tão linda sobre doação que faz a gente pensar na importância, na significância que nós podemos dar a uma vida quando estamos abertos à doação de órgãos. Então, antes da gente ir para esse nosso VT, preste atenção nesse recado que nós temos, que também é muito importante para você. Família Evangelizar, como é importante a gente falar de saúde. Eu quero falar para vocês do magnésio, tão importante para você que anda meio cansado, desanimado, sem energia, sem disposição, aquela fadiga crônica. Sabe quando você não encontra ânimo para nada? O magnésio ele é importante porque
ele vai nutrir o seu corpo. É isso mesmo, nutrição. Levar vitaminas, sais minerais para o seu corpo, melhorando a sua ansiedade, o seu estresse, o seu cansaço, dormindo melhor. E com magnésio, ele trabalha as inflamações. Para você que tem dor, ele é excelente. Liga agora, 0800 591 8773. Você só começa a pagar daqui 45 dias no carnezinho. Não precisa ter dinheiro e nem cartão. 0800 591 8773 e aproveite! Doe de Coração foi o nome da campanha que Fortaleza lançou justamente para incentivar a doação de órgãos. E eles tiveram um resultado bom, significativo, porque eles conseguiram aumentar em 4%. Isso é bastante para uma campanha como essa. E o que eles quiseram mostrar ali? Justamente o dar um sentido ao por que eu devo doar órgãos, por que eu devo estar aberto a essa doação, sendo que é algo tão particular. Preste atenção nessa matéria. A logomarca 2024 da campanha Doe de Coração é feita em tecido azul e já integrou uma obra da artista plástica Ana Cristina Mendes. O coração faz alusão ao mar, à areia e ao ato de transbordar, que tem tudo a ver com doar para salvar vidas. É assim que eu penso essa campanha. Essa campanha ela tem que ser transbordante. Ela é transbordante. Ela é realmente algo assim de uma grandiosidade, de uma relevância. A doação de órgãos e tecidos, ela realmente precisa ser sentida e vivida realmente. No hall da Biblioteca da Universidade de Fortaleza foram expostas as logomarcas de anos anteriores e a presença dos artistas plásticos que também já doaram arte para aumentar o alcance da campanha deixou a abertura ainda mais emocionante. Esta é a edição de número 22 da iniciativa, que rendeu bons resultados em número de pessoas engajadas e aumento de doadores. Cada doador de órgãos ou tecidos tem a possibilidade de mudar a vida de até 8 pessoas. Algumas vidas vão ser salvas, como é o caso daqueles que recebem o coração. Outras vão ser transformadas, como é o caso daqueles que recebem córneas. O fato é que essa campanha, que existe desde 2003, já conseguiu mobilizar 410% a mais de doadores somente aqui no Ceará. A edição de 2024 reuniu transplantados, familiares, profissionais da saúde e universitários. Uma das embaixadoras é a empresária Gaída Dias, mãe de Sofia, que doou 2 rins e 2 córneas no ano passado. Eu passei pelo desespero de precisar de um transplante e depois que a Sofia partiu, nós doamos os órgãos dela para dar esperança a mais vidas. Então, depois que o nosso ente falece, a gente pode salvar até 8 vidas. A Sofia salvou 4. Então, é isso que a gente vem tentando conscientizar as pessoas darem o sim. A partir de agora, a campanha Doe de Coração passa a divulgar peças publicitárias para sensibilizar mais pessoas. Para se tornar um doador, basta confirmar a intenção para os familiares mais próximos. A coordenadora da campanha lembra que tudo começa com o ato de dizer sim. Sem esse sim no familiar, eu não tenho potencial doador. Sem esse sim, eu não tenho um órgão, eu não tenho a captação, eu não tenho o implante e não tenho essa pessoa que recebeu. Então, tudo começa com um sim. E se esse sim não está bem claro nesse familiar que vai dar esse sim, então a gente não tem o órgão para ser transplantado. Então, fica aqui para você pensar que a gente pode sim dar muito significado à vida quando nós falamos de doação de órgãos. Então, comente com mais pessoas sobre esse tema, para que a gente também possa incentivar essa prática que de fato é uma doação de amor. Agora a gente vai falar sobre acupuntura, que é uma técnica que traz muitos benefícios de saúde. Pouca gente conhece. Aqui no Brasil nós temos imigrantes chineses e japoneses que praticam a acupuntura, trazendo inclusive não somente o bem-estar físico, mas também mental. Acompanhe comigo. Marcela é atleta olímpica de remo há 8 anos e sua rotina de exercícios é pesada. Com 1 hora de treino no remo e mais academia,
Hoje, seu corpo cobra um preço. A gente também usa bastante a perna, está sentada, mas como o carrinho é móvel, não, a gente empurra com a perna. Então, é um esporte de alto desempenho mesmo. Então, o atleta tem que conviver com dores. Marcela tem 48 anos e, para aliviar as dores, conta com essa técnica chinesa, que consiste em aplicação de pequenas agulhas distribuídas no rosto e no corpo. Segundo ela, a acupuntura traz alívio. Ajuda no tratamento das dores, do equilíbrio também emocional, a questão da respiração melhora bastante. Assim como Marcela, Rosenildes é adepta da acupuntura. Aos 61 anos, sua rotina também é ativa e consiste em caminhada e pilates. Você tem um equilíbrio emocional, aí você tem menos estresse, aí você diminui a ansiedade, aí você já dorme melhor por causa da acupuntura, porque tem esse efeito, né, de te dar tranquilidade, aí você tem uma boa noite de sono e você tem vitalidade, energia, que te dá energia para você desempenhar as atividades do dia a dia. Essa é uma técnica milenar chinesa, tem cerca de 5.000 anos e chegou aqui no Brasil através da imigração chinesa e também japonesa. Foi em 1995 que foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina a acupuntura como uma prática da ciência. Ela vai tirar aquelas oxidações do tecido sanguíneo, faz ele circular. Então melhora aquelas dores crônicas, evita as dores agudas. A acupuntura faz esse equilíbrio energético, que aqui no Ocidente chama de equilíbrio hematocefálico, né? Que vai fazer todo o nosso sistema neurofuncional está a favor do nosso ambiente, né? De acordo com o especialista, a acupuntura é uma grande aliada não apenas para os atletas. A técnica promove saúde e bem-estar e, para melhor resultado, pode ser unida a outras práticas. Saiu da crise, você faz uma sessão por mês, são 12 sessões por ano de acupuntura. E você associa isso às outras atividades, a suplementação, o chá, que eu dou sempre essas orientações. Então, faz esse controle, nós temos uma eficácia bem bacana de saúde. E por hoje eu vou me despedir de você, mas eu te convido a permanecer aqui na nossa programação. Você sabe que todo o conteúdo é pensado para você e para sua família aqui na TV Evangelizar. Então continue com a gente e nos encontramos no próximo A Vida em Foco. Fique com Deus.